Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este canal. Este é o canal Salvos pela Graça e hoje eu quero falar de um tema bastante relevante que pode te ajudar a entender a situação que você está vivendo neste momento. Eu quero falar hoje sobre a terceirização da fé. E você vai ver se você, de alguma maneira, já terceirizou a sua fé ou está terceirizando. Para que você entenda de uma forma simples, muitas empresas elas terceirizam a sua mão de obra. E elas fazem isso por vários motivos. Algumas empresas fazem porque não tem dentro do seu quadro efetivo mão de obra suficiente ou qualificada para executar determinadas funções. Isso acontece muito, não é nada novo, né? Todos sabem disso. Na vida espiritual, na vida cristã, não tem sido diferente. Eu tenho observado que muitos cristãos, né, principalmente aí no meio evangélico, e todas as denominações, as pessoas elas têm terceirizado a sua fé. Como assim? Como que alguém terceiriza a sua fé? A partir do momento que você entrega a tua vida nas mãos de um líder, nas mãos de um pastor, deposita toda a sua confiança naquele líder, né? Naquele guia espiritual, vamos dizer assim, então você está terceirizando a tua fé. E nos dias que nós estamos vivendo, tem se falado muito sobre cobertura espiritual. Eu acho que você já ouviu falar de cobertura espiritual, né? Normalmente, pessoas simples que não conhecem muito ou não conhecem nem um pouco da palavra de Deus, essas pessoas acabam nomeando um líder, né, um guru, para cuidar da sua vida espiritual. E ali ele deposita toda a sua confiança naquele guru, naquele líder espiritual, né, naquele pastor, naquele padre, naquele ídolo, né? Porque hoje existem muitos ídolos, não só no mundo secular, né, na mídia aí, no meio artístico, mas também no meio cristão, onde as pessoas passam a segui-lo e a se espelhar naquele indivíduo, naquela pessoa, sendo que aquela pessoa, aquele indivíduo, é tão pecador como nós, como eu, como você. Mas para que você entenda, a partir de hoje, você não pode colocar a sua confiança em homem algum. Você não precisa entregar a tua vida para que um líder, um pastor venha cuidar de você. A função dessas pessoas, né, do evangelista, de um pastor e etc., a função dele é apenas apontar para Cristo. Quando esse indivíduo passa a fazer diferente, começa a apontar para si, aí ele está invertendo toda a ordem do chamado divino. Então, jamais você deve entregar a sua vida para ninguém tomar conta. Por quê? Jesus, ele já liberou a nossa passagem ao Pai. O nosso acesso ao Pai, ele está livre. É tanto que lá em Hebreus diz que hoje nós não temos mais só liberdade de nos aproximarmos de Deus. Nós temos mais do que liberdade, nós temos a ousadia. Portanto, não terceirize a sua fé. Uma empresa, quando ela terceiriza a sua mão de obra, algumas vezes ela faz por questões de demanda de produção e de qualificação de mão de obra. Só que a própria CLT, ela nos diz que toda contratante, ou seja, aquela que contratou a mão de obra, ela se torna pagadora solidária dos encargos. Ou seja, se aquela terceirizada, se aquela contratada não conseguir arcar com todos os encargos trabalhistas, aquela empresa que contratou, perante a lei, ela é pagadora solidária. No mundo espiritual também não é diferente. Nós realmente temos a nossa responsabilidade individual para com Deus. Todos nós iremos prestar conta diante de Deus. Olha que maravilha. Então, o pastor, o líder, a função dele é só dizer, olha, siga a Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por meio de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo.
Então a função de um líder nada mais é do que apontar para Cristo, gerar discípulos para o reino de Deus e não gerar discípulos para a sua religião. A gente tem observado que a maioria dos líderes hoje, eles estão gerando discípulos para si e para a sua religião. Eles estão agregando membros para a sua denominação e não discípulos para o reino de Deus. Em Timóteo, Paulo, ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele diz que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Se Paulo está falando que Cristo é o único mediador, então para que eu preciso de alguém para ser o mediador, para me levar, para fazer essa mediação entre mim e Deus? Como eu já repeti, a única função de um líder, de um pastor, de alguém que tem um chamado, uma vocação espiritual, ministerial, que tem algum dom de Deus, seja para evangelizar, para apacentar, a única função deste indivíduo é apontar para Cristo, nos levar para Cristo, nos apresentar a Cristo, dizer, olha, Jesus é o Salvador, Jesus nos ensinou isso, 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 siga Cristo, é somente isso. A partir do momento que ele diz, olha, você tem que ficar comigo, senão você não vai ser salvo, você tem que fazer campanha, tem que fazer voto, tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que fazer isso, fazer aquilo, esse indivíduo já está excluindo aí a função de Cristo e ele está se colocando como mediador. Existe até uma brincadeira que se fala por aí, né? Se realmente Jesus é o caminho, tem muitas religiões aí que são pedágios, né? Então toma cuidado com esses cobradores de pedágios, né? Com esses pseudo-profetas, bispos, né? Que estão aí fazendo sensacionalismo na mídia. Lembre-se que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E olha o que o próprio Jesus falou lá em Mateus 23, versículo 10 e 11. Ele falou, olha, a ninguém chameis pai, ou papa, né? E a ninguém chamei mestre, porque um só é o vosso pai, a saber, Deus. E um só é o vosso mestre, a saber, Cristo. O próprio Jesus falou isso aí. Então, Cristo é o nosso mestre. Então, o que um pastor, um evangelista, né, um líder espiritual tem que fazer é te levar até a Cristo e dizer, Jesus é o teu mestre, aprende com ele, seja discípulo de Cristo. E assim você estará salvo, a tua salvação estará garantida, estará segura. Não fica aí correndo atrás de coberturas espirituais, né? Eu me lembro que uma vez eu fui visitar uma denominada igreja, né? E fui muito bem recebido por sinal. Mas quando eu perguntei para o jovem ali que me recepcionou, quem é o pastor de vocês aqui? Ele falou, olha, nosso pastor aqui é fulano de tal. Não vou falar o nome aqui, é claro, né? Mas a nossa cobertura espiritual é um outro fulano de tal, um outro pastor que mora na cidade tal. Veja o nível de alienação, o nível de ignorância dessas pessoas. Eles têm ali um pastor local, a quem eles devem algumas satisfações, mas eles têm aquela cobertura espiritual, aquele líder, né, aquele guru, a quem eles chamam de homem de Deus. Todos nós somos homens e mulheres de Deus, né? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Ninguém é mais homem de Deus do que você, né? Hoje, na nova aliança, na graça, o Senhor ele nos fez povo seu, sacerdote, e nos elegeu. Ele nos ungiu. Então, nós hoje todos somos ungidos de Deus, sacerdotes de Deus, nação santa e eleita. Aquele negócio de separações, né? Unção por medida, né? Só um grupinho aqui, uma tribo ali que tinha a unção de Deus, isso acabou. Jesus, ele acabou com tudo isso. Ele rasgou o véu, liberou o acesso. Hoje nós podemos ter uma relação direta com Deus. Você não precisa mais de alguém para ficar intermediando esse caminho. Você tem acesso livre ao Pai, tá bom? Então fica com essa palavra, cuidado com essas coberturas espirituais, porque são
todos homens falhos igualmente a você. Alguns realmente têm um chamado de Deus para te levar a Cristo, mas nada além disso. Ainda que você entregue a tua vida para esses indivíduos administrar, eu quero te dizer que você continua sendo o responsável por teus atos diante de Deus. Não terceirize a tua fé, porque lá na frente você pode ser cobrado, eu posso ser cobrado. Por isso que eu já não terceirizo. O meu relacionamento é direto com Deus. Tá joia? Muito obrigado por ficar até aqui. Se você gostou desse vídeo, encaminha para alguém, compartilha e dá o teu joinha. Beleza? Fique com Deus, um abraço.